Agora, Lao Tse aponta para uma das imagens mais belas e profundas de todo o Tao Te Ching, a imagem do recém-nascido. Para a mente comum, o recém-nascido parece frágil, indefeso e incompleto. Mas para Lao Tse, ele representa algo extremamente precioso. A vida ainda não endurecida pelo ego. Quem reúne o sopro vital na suavidade não poderá ser como o recém-nascido. Esta pergunta contém um dos maiores segredos do caminho. Venha, sente-se em silêncio por um instante. Observe um recém-nascido. Ele não disputa, não finge, não acumula máscaras, não está dividido entre o que é e o que aparenta ser. Nele, a vida flui de forma íntegra e espontânea. Quem reúne o sopro vital na suavidade não poderá ser como o recém-nascido. À primeira vista, parece que ele está falando sobre respiração ou energia, mas na verdade está apontando para um dos maiores segredos do Tao. A força mais profunda não nasce da tensão, nasce da suavidade. O homem comum acredita que viver exige endurecimento. A vida o fere e ele se fecha. A vida o decepciona e ele se torna desconfiado. A vida o desafia e ele se torna rígido. Pouco a pouco, perde a espontaneidade, perde a simplicidade, perde a naturalidade, perde a capacidade de fluir. E então, Lao Tse olha para um recém-nascido, não para sua fragilidade aparente, mas para sua proximidade com o Tao. O recém-nascido ainda não construiu um ego, ainda não criou uma identidade para defender, ainda não está dividido entre aquilo que é e aquilo que gostaria de parecer. Ele simplesmente é. Seu choro é verdadeiro, seu sono é verdadeiro, sua presença é verdadeira. Nada nele é calculado, nada nele é artificial, nada nele está tentando impressionar alguém. Por isso, Lao Tse vê no recém-nascido um símbolo da harmonia original. O sopro vital é a energia da vida. É o sopro que move o corpo, o fluxo invisível que sustenta a vida, a força silenciosa que percorre os seres. Mas essa energia pode se dispersar, pode tornar-se agitada, pode ser consumida pelos excessos da mente, pelos desejos incessantes e pelas tensões do ego. A vida perde força quando se fragmenta, mas ganha força quando se reúne. Quando Lao Tse fala em sopro vital, ele aponta para aquilo que os chineses chamavam de Qi, ou Qi. Para os indianos, o prana. Para os antigos egípcios, o Ka. Culturas diferentes perceberam, cada uma à sua maneira, que a vida não é apenas matéria orgânica. Há algo que anima, atravessa, sustenta e move o ser. Não é simplesmente o ar que entra nos pulmões.
É o princípio vivo que faz a respiração acontecer. O corpo sem esse sopro vital é apenas corpo. Com ele, há calor, presença, movimento, olhar, desejo de viver e consciência encarnada. O Chi não é uma energia mágica, separada da natureza. Ele é o modo como a própria vida circula. Está no corpo, no vento, nas águas, nas árvores, nas estações, no nascimento e na morte. Tudo respira de algum modo. Tudo compartilha desse sopro. O universo inteiro é uma grande respiração. Quando esse sopro vital está disperso, o homem sente-se quebrado. A mente corre para o futuro, o coração fica preso ao passado, o corpo tensiona-se no presente. O desejo puxa para um lado e o medo puxa para outro. Então, o Chi se espalha. A pessoa vive, mas não habita a própria vida. Está viva biologicamente, mas espiritualmente fragmentada. Por isso, Lao Tse diz: quem reúne o sopro vital na suavidade, ele não diz para dominar o Chi com violência, não diz para forçar o corpo, não diz para apertar a mente. Ele diz: reunir na suavidade, porque o sopro vital não obedece à brutalidade. A tensão bloqueia, a ansiedade dispersa, o excesso consome, a agressividade interior rasga o tecido sutil da presença. A suavidade, ao contrário, recolhe. Quando a respiração se aquieta, a mente começa a voltar. Quando o corpo relaxa, a vida volta a circular. Quando o ego para de comandar tudo, algo mais antigo começa a respirar dentro de nós. Esse é o segredo. O sopro vital não precisa ser fabricado. Ele precisa deixar de ser interrompido. A criança recém-nascida é o símbolo perfeito disso. Ela não respira com ambição, não vive tentando provar valor, não contrai o corpo para sustentar uma imagem, não divide a vida em vitória e fracasso. Ela simplesmente participa do fluxo. Seu corpo é macio, sua presença é inteira, seu choro é direto, seu sono é profundo. Sua vida ainda não foi partida pelo excesso de ego. Por isso, Lao Tse pergunta se aquele que reúne o sopro vital na suavidade não poderia ser como recém-nascido. Isso não significa voltar à ignorância. Significa retornar à vitalidade original. O sábio não é infantil. Ele é simples, não é ingênuo, é desarmado, não é fraco, é livre da rigidez. E aqui há algo profundo. O sopro vital aponta para uma dimensão da vida que não pode ser reduzida ao pensamento. Você a sente quando está profundamente presente, quando respira sem pressa, quando caminha sem estar dividido, quando contempla uma montanha e por um instante não há distância entre quem vê e aquilo que é visto. Quando o corpo, a mente e o espírito
deixam de puxar em direções opostas. Nesse instante, o sopro vital se reúne. E quando ele se reúne, a pessoa deixa de funcionar como um conjunto de partes brigando entre si. Ela volta a ser uma só presença. O sopro vital é a vida antes de ser capturada pelo ego. É a respiração antes de virar ansiedade. É a força antes de virar tensão. É o movimento antes de virar esforço. É a presença antes de virar personagem. Por isso, o caminho não é endurecer, é suavizar. Não é acumular energia como quem acumula riqueza. É parar de desperdiçá-la em conflito interior. Quando a mente deixa de guerrear, o corpo respira diferente. Quando o corpo respira diferente, a alma repousa. Quando a alma repousa, o tal pode fluir sem obstáculos. Então, o homem torna-se como recém-nascido, não porque voltou ao começo da vida, mas porque voltou ao começo de si mesmo. O tal não é alcançado pela contração. Ele é percebido pelo relaxamento profundo. Observe a água. Ela não força seu caminho. Mesmo assim, atravessa continentes. Observe o vento. Ele não luta contra a floresta. Mesmo assim, move milhares de árvores. A suavidade não é fraqueza, é ausência de resistência desnecessária. E quanto menos resistência existe, mais livremente o sopro vital circula. Por isso, os antigos mestres valorizavam tanto a respiração tranquila, o movimento natural e a mente serena, porque a tensão fragmenta, mas a suavidade unifica. Existe aqui uma profundidade ainda maior. Lao Tse não está sugerindo que devemos voltar a ser infantis. Está sugerindo que devemos recuperar algo que possuíamos antes da interferência do ego. O recém-nascido não vive no passado, não vive no futuro, não vive em comparação, não vive em ambição, não vive em arrependimento. Ele habita completamente o instante. O ego ainda não criou uma prisão de pensamentos ao seu redor. Por isso, há nele uma integridade natural, uma unidade natural, uma espontaneidade natural. O tal flui através dele, sem obstáculos. E aqui encontramos algo raramente percebido. Quanto mais alguém envelhece biologicamente, mais pode aproximar-se do recém-nascido espiritualmente. Não porque perde conhecimento. O sábio não retorna à ignorância, retorna à simplicidade. Não retorna à inconsciência, retorna à naturalidade. Não retorna à infantilidade, retorna à inteireza que existia antes da fragmentação. Por isso, muitos mestres possuem uma qualidade curiosa.
parecem antigos como montanhas e ao mesmo tempo leves como crianças, profundos sem serem pesados, sábios sem serem complicados, fortes sem serem agressivos, porque reencontraram aquilo que o recém-nascido possuía naturalmente: a capacidade de existir sem resistência ao tal. E talvez o aspecto mais belo desse verso seja este: Lao Tse não está dizendo para você tornar-se outra pessoa. Está dizendo para remover aquilo que o afastou de sua natureza original. Por trás das tensões, dos medos, das máscaras, das ambições, das preocupações e dos personagens que o ego construiu, ainda existe aquele ser simples, aberto e vivo que um dia chegou ao mundo. O recém-nascido não é apenas o começo da vida. Para Lao Tse, ele é também uma imagem de retorno ao Tao. O retorno à condição em que nada precisa ser forçado, porque a própria vida flui livremente através de você. O recém-nascido vive naturalmente no Tao. O sábio retorna ao Tao conscientemente. O recém-nascido ainda não saiu da fonte. E o sábio encontrou o caminho de volta até ela. Por isso, ambos compartilham da mesma suavidade. Agora, olhe para dentro. Quanto do seu sopro vital está sendo consumido por preocupações incessantes, comparações, medos, desejos sem fim e disputas internas? Cada uma dessas coisas dispersa energia. O caminho convida você a reunir novamente aquilo que foi espalhado, a retornar ao centro. Quando a energia deixa de correr atrás de tudo, ela volta a nutrir o próprio ser. Quem reúne o sopro vital na suavidade não poderá ser como recém-nascido. Este verso revela um dos maiores segredos do Tao. A energia vital floresce na suavidade, a rigidez dispersa, a simplicidade reúne e a espontaneidade preserva a vida. O Tao é a origem, e quanto mais próximo da origem, mais íntegro se torna o sopro da vida. E o verdadeiro sábio compreende que a mais alta realização espiritual não é tornar-se extraordinário, mas recuperar a naturalidade que nunca deveria ter sido perdida. Não a inconsciência da infância, mas a pureza consciente de quem voltou à fonte. Porque no Tao, o recém-nascido não é símbolo de fraqueza, é símbolo de uma vida tão próxima da origem que ainda não aprendeu a afastar-se de si mesma.